Oi, 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 pessoal. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Oi, Gisela. Estão me ouvindo aí? Estão me escutando, gente? Estão me escutando aí ou não? Me dá um feedback aí, por favor. Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Eu estou querendo testar o som. Vocês estão me ouvindo, né? Hoje eu estou com a minha lâmpada aqui do quarto meio funcionando muito mal. Por isso que a minha a, como é que fala? A câmera não está funcionando a contento, né? Está faltando iluminação. Mas o som está funcionando certinho. Boa noite a todos que entraram agora, né? Gisela, Ana Vitória, Rodrine, Liliane, Tedli, né? Se vocês estiverem me ouvindo, diga ok aqui, pode ser ao vivo, tá? É tudo certinho, né? Ah, que bom. Eu passei para a Isabela, a representante da turma, passei para ela a informação de que a atividade pós-aula síncrona eu deixei no liceu e o questionário, né, para vocês responderem e a gente ir somando as notas, né? E também postei ontem a gravação da nossa aula no AVA. Então, quem quiser ouvir a aula síncrona pode entrar lá no AVA, que está gravado lá a primeira semana, né? Tem lá a gravação. Então, acho que eu consegui. Nós precisamos ver como vocês vão me encaminhar o trabalho, né? Porque como é de natureza discursiva, não é de múltipla escolha, eu achei melhor fazer daquela maneira ali, vocês responderem. Pode ser resposta rápida mesmo, pode ser dentro da estrutura da folha, né? Vocês colocam uma letra vermelha, vai respondendo mais ou menos o que foi perguntado, né? Dentro da linha do questionamento feito, né? Se quiser deixar lá no AVA, pode deixar. Acho que vocês sabem postar lá, né? Ou não? Hein, pessoal? O senhor fala no e-mail, professor? Oi? O Fala. senhor fala no, Oi? o senhor Oi? fala no e-mail do AVA? Pode, pode ser no e-mail do AVA. Lá que eu vou analisar, né? Os trabalhos direitinho. É aquilo que a gente discutiu no plano de curso, né? Primeiro dia de aula. E o somatório das atividades, né? Que vão ocorrer. Pode deixar lá no AVA. Pode me mandar pelo meu e-mail também. Eu vou pôr aqui, ó.
Ó, vou digitar aqui, acho que vocês têm meu e-mail. Aqui. Tá aí, ó. Né? g.campos59@hotmail.com. Ou deixa lá no Ava, deixa postadinho lá no Ava que eu também vou olhar. É só me avisar, tá? Ó, professor, eu mandei por e-mail, deixei lá no Ava para o senhor ver. Que aí vou somando, vou corrigindo, tem que fazer uma tabelinha, né? Desses trabalhos, porque como é que faz? São individuais, tá? Certo? Certo, Ana? Certo, Rodrigues? Vocês estão aí mesmo? Certo, professor. Hã? Tá tudo bem? Como é que foi o final de semana de vocês? Vocês estão bem? Em casa. É? Não pegaram Covid nem nada? Ainda não. O Wellington está de Covid, vocês ficaram sabendo? Vocês conhecem ele? O Wellington Quem? Campos? Conheço o professor do penal, direito de processo penal. É, exato, de prática também, né? Ele pegou Covid, mas está melhor, já está recuperando. Lá no nosso departamento, pegaram ele, professor Antônio pegou. Mas foi só isso. Os demais professores não pegaram. Estão se resguardando também, né? Não estão de viver, mas tomando cuidado, né? Bom, alguma dúvida? Vocês querem algum esclarecimento antes da gente retomar o conteúdo da matéria? Vocês estão satisfeitos com essa sistemática? O que vocês estão achando? Vocês não me deram nenhum feedback ainda, né? Estão calados, estão ouvindo, mas eu espero que vocês interajam, né? Comigo aqui e também questione. Eu estou seguindo o meu programa, né? Mas seria bom. Eu não sei se os professores... Vocês já tiveram aula no sistema de aula síncrona lá, esse da Unevangélico, o pessoal está fazendo no Zoom, no Google Meet? Como é que é? Alguns fazem Pelo no Zoom Zoom, e outros Google no Meet. Meet. É, Ah, sim. tá. Pois é. Nós vamos seguir assim até esse sistema funcionar, que ninguém precisa marcar nada, né? Não precisa mandar mensagem para a Isabela, passar o link, né? Mas pelo menos a gente está fazendo certinho, no horário da aula certo, né? No horário correto. Então, acho que a gente vai seguindo mais ou menos nessa estrutura. Espero que as pessoas participem, né? Aqui nós temos o quê? Quantos estão presentes aqui? Eu não sei. Olha, nós temos 10 participantes, né? Essa turma deve ter o quê? Uns 50 alunos, Não né? tem nada, professor, é pouco mesmo. A turma nossa é pequena. É pequena? É, eu acho que É, tem uns 30, se tiver. se Sim. tiver. É. Nossa, as duas turmas que eu tive do semestre passado eram enormes. Eu tinha uma turma de noturno, na quinta-feira, tinha 61 alunos. Não, normal de ter na sala de aula era no máximo uns 20 alunos, um dia mais cheio. Então essa turminha é boa, hein? Que coisa boa, turma. Nossa, é um céu de brigadeiro aula para turma pequena, assim, é tão bom. A turma é mais quieta também, professor. Oi? A turma é mais quieta também. Não é de falar Ah, muito, não. pois é, eu na minha vivência aí, eu tive uns 10º períodos noturnos que me deixaram careca, sem cabelo. Me deram trabalho. Na parte da manhã, nem tanto, mas eu tinha umas turmas de 10ª à noite e vou te contar. Ninguém queria assistir aula, né? Era um grupo pequeno. Bom, mas
né, tem experiências e experiências, né? Tem a minha, de outras turmas. Eu espero que a de vocês seja boa, seja frutífera, né? E eu acho que vai ser, tenho certeza disso, né? Bom, vamos retomar então. Eu deixei lá no liceu também o slide do conteúdo da matéria, né? Está toda ela em slide. Vou compartilhar aqui para a gente retomar as questõezinhas lá que a gente estava trabalhando, né? Sobre os princípios da Seguridade Social. E eu estava comentando na minha memória, deixa eu ver se eu coloco ele aqui mais aberto. Eu estava comentando com vocês sobre esse princípio da universalidade. Fiz o comentário, né? Das 3 áreas que compõem a Seguridade Social. Porque na aula passada a gente fez uma introdução da matéria. Eu destaquei vários pontos importantes. Fiz uma contextualização, né? Falei de risco social, falei da previdência, falei da seguridade, a evolução, né, desse sistema protetivo, quando que ele ocorreu, falei que ele ocorreu na Alemanha, o primeiro modelo de previdência, no Brasil, em 1923, com a Lei Eloy Chaves, né? Falei o que é previdência, falei o que é seguridade, que já é um estágio mais avançado, e a seguridade é um conjunto de ações integradas, né? De previdência, assistência e saúde. Falei que as relações jurídicas são distintas, de previdência, assistência, né? E saúde. E aí nós começamos a fazer uma abordagem sobre os princípios, a parte principiológica, que é importante. Mas eu mostrei aí as fontes normativas, o conceito de direito previdenciário, eu disse que é uma área, né, complexa, é um ramo do direito público, né? E a gente vai ver com calma como que isso se estabelece, né? Lembrando das relações jurídicas que são diferentes. A previdência tem uma característica, né? Eu disse que ela tem caráter contributivo, que ninguém aposenta, recebe um benefício previdenciário sem contribuir. Eu falei do benefício assistencial, que tem um perfil diferente, da saúde, né? E comentei no item, no segundo princípio aqui, porque esses princípios estão no artigo 194 da Constituição. Esse segundo princípio aqui é muito conhecido, né? Uniformidade e equivalência dos benefícios. Ele representou um avanço muito grande na cobertura previdenciária, porque as populações rurais tinham benefícios menores do que os trabalhadores do setor urbano. Esse benefício ele trouxe a mesma regra. Então, se eu sou empregado rural e aposento, recebo o mesmo valor que um trabalhador urbano recebe. Então, isso teve um impacto importante com a Constituição de 88, né? Porque trouxe aí igualou, né, a metodologia, o valor de pagamento. Mas eu mencionei que, não digo apesar que teve esses avanços, mas ainda no meio rural segue a presença de uma figura muito peculiar, que é do segurado especial, né? Ele tá contemplado, faz referência dele no artigo 195 e também no artigo 201. O segurado especial, ele é um trabalhador rural, ele não é empregado rural, tá? Não é empregado. Porque o empregado rural tem carteira assinada, ele tem, né, o benefício dele é calculado igual ao do empregado urbano, tá? E o segurado especial é diferente. Ele é o meeiro, parceiro, arrendatário rural que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar. Então, ele trabalha em regime de subsistência. Esse segurado,
a lei estabelece que ele não irá contribuir diretamente para a Previdência e terá direito a um benefício com o valor de um salário mínimo, né? Agora, quando ele comercializa um produto rural, quem compra esse produto rural dele tem que fazer a devida retenção da alíquota correspondente. É um produto in natura, né? Então, se o segurado especial produz determinados hortifruti e trabalha em regime de subsistência, quando ele vender esse produto num centro de abastecimento, quem comprar vai reter. Aí vem a relação tributária, né? Mas ele mesmo não recolhe diretamente para a Previdência. Agora, como é que direitos que ele tem? Ele tem direito a aposentar por idade, aos 60 anos, homem, 55, mulher. Ele tem direito ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez, né? A mulher segurada especial tem direito à licença maternidade, né? Mas tudo isso ele tem que provar o exercício da atividade rural. E essa prova, muitas vezes, é difícil, né? Se vocês forem advogar na área previdenciária, vocês vão perceber, se eu pegar uma ação previdenciária de um trabalhador rural, um segurado especial, ela tem um perfil completamente diferente do empregado, de um trabalhador urbano, né? Porque o urbano, o empregado urbano, o profissional liberal urbano, ele não, ele tem um perfil contributivo. Então, eu vou analisar outras questões. O segurado especial que bate a porta, né, do Poder Judiciário, ele vai pedir o reconhecimento da condição de segurado especial que é negado, muitas vezes, pela Previdência, sob o fundamento de que ele não provou as condições de segurado especial. Tá? Então, é uma figura emblemática, interessante de se estudar. Aqui no artigo 201 da Constituição Federal, tem alusão a ele. Ó. Por exemplo, é assegurada a aposentadoria no regime geral de Previdência Social nos termos da lei, artigo 201, parágrafo 7º, né? Observado as seguintes condições: 65 anos, tal. 60 anos de idade, se homem, 55 anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exercem suas atividades em regime de economia familiar, né? Nesses, incluídos o produtor rural, o garimpeiro, o pescador artesanal. Então, o meio rural tem essa redução da idade e tem também a figura muito peculiar do chamado segurado especial, né? E lá no artigo 195, que trata do financiamento da Seguridade, também faz uma referência a esse trabalhador, tá? Então, esse é um detalhe importante, né? Eu falei de as ações são diferentes, né? Se eu pegar uma ação previdenciária de um trabalhador rural, um segurado especial, que teve o benefício negado, eu vou tentar provar que não, vou desconstituir essa decisão administrativa, né? E vou demonstrar que ele é segurado especial. Mas quais são os elementos que eu tenho que trazer para os autos para comprovar a condição dele de segurado especial? Vou dizer que ele é produtor rural, que ele trabalha em regime de subsistência, né, etc, etc, etc. Tá? Esse é um detalhe importante, né, que tem que ser analisado. E os perfis são diferentes, né? Interessante. Na ação do trabalhador rural, tem audiência de instrução, o juiz vai querer ouvir testemunha, né? Tá certo? Isso é um detalhe importante, estou lembrando aqui dessa parte processual, né? Que é interessante para vocês aprenderem. Bom, então eu falei desse princípio. Alguma dúvida? Né? Existem muitas dificuldades para o trabalhador rural, até o empregado urbano, que já foi empregado, trabalhou no meio rural, que hoje está em atividade urbana, né? Se for anterior a 1991, ele não precisa recolher atrasados. Se ele conseguir provar, por exemplo, que trabalhou 5 anos na roça,
usando a expressão, né? E averbar esse tempo, ele consegue, se ele provar, ele averba esse tempo para efeito de aposentadoria, tá? Isso é um detalhe, né? A seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, né? Aqui, vou interromper. Tem um texto que eu separei para vocês, eu vou deixar também lá no AVA, vou tentar colocar lá. Muito interessante esse texto aqui, ó. Essa parte principiológica, né? É um resumozinho que eu fiz há um tempo atrás, né? Eu tentei fazer. Vou ver se eu faço aqui para vocês. Sobre os princípios, né? Esse princípio que nós estamos vendo, acabei de ler ele agora, ele é esse aqui, ó. Seletividade. Não sei se vocês estão vendo. Eu vou ver se eu aumento ele um pouquinho. Tá dando para ver ou não? Hein, pessoal? Sim, professor. Tá dando para ver. Tá, Tá? dando para ver. Sim. Beleza. Olha, aqui, ó, eu trago o conceito, né? Seletividade e distributividade são dois princípios importantes da seguridade. O princípio da seletividade pressupõe que os benefícios são concedidos a quem deles efetivamente necessite, razão pela qual a seguridade deve apontar os requisitos para a concessão dos benefícios e serviços. A ideia de por distributividade entende-se o caráter do regime por repartição típico do sistema brasileiro, embora o princípio seja de seguridade e não de previdência. A distributividade consiste na identificação daqueles bens que, mais do que por um direito próprio do indivíduo, são devidos por serem comuns, né? Concretas medidas que implicam, entre outras, as seguintes: assistência aos idosos, criação de instrumentos que assegurem a superação de desníveis regionais, né, entre classes sociais, em matéria de benefícios, expansão da expressão monetária dos mesmos, né? E esse dispositivo aqui nós vamos encontrar no texto constitucional, né? Nós vamos achar elementos no texto da Constituição que tratam da aplicação desse princípio da distributividade e da seletividade, né? Geralmente, a seletividade é muito aplicada na relação jurídica previdenciária e a distributividade é mais no campo da assistência, tá? Mais no campo da assistência. Então, eu trouxe esse texto aqui, né? Vamos voltar aqui, que eu vou voltar lá para o outro princípio. Alguma dúvida vocês estão tendo aí? Querem um esclarecimento? Aonde que está prevista a figura do segurado especial? Está no artigo, está na Lei 8.213. Se vocês pegarem essa lei, que lei é essa? É a lei das prestações previdenciárias, né? Vocês vão ver lá no artigo, vou pegar aqui para vocês, é porque a gente precisa ter esse contato com a legislação. O artigo 11º trata, né, dos segurados e lá faz referência também ao segurado especial, né? Define o segurado especial, tá? Isso é muito comum. Quem advoga no interior, quem advoga mais em zona afastada, né, dos centros urbanos, assim, de grandes centros, de capitais, tem muita clientela envolvendo segurado especial, né? Muita gente, trabalhadores que, né, buscam um benefício, não conseguem, a Previdência nega administrativamente, aí tem que mover uma ação, né, etc. Então, isso é um detalhe importante. Vamos voltar aqui no roteirozinho, que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente estava vendo a apresentação aqui. A gente estava vendo a seletividade e distributividade. Um outro princípio importante é irredutibilidade do valor dos benefícios, né?
O que é benefício? Eu disse na aula passada, os benefícios, o benefício previdenciário é uma expressão, é um instituto, né? É a materialização da cobertura previdenciária. Então, quando o INSS paga uma aposentadoria, ele está pagando um benefício que tem natureza, é uma obrigação de dar, natureza pecuniária, né? É um valor que se paga ao segurado por conta, né, dele ter habilitado, por conta de um risco social que ocorreu, a idade avançada, a morte, a incapacidade, né, a maternidade, por conta desses eventos, aí se paga o benefício. Então, é muito comum, se você pegar uma sentença no âmbito do Juizado Especial Federal, é benefício, segurado, né? Esses são termos comuns utilizados na relação jurídica previdenciária, né? Então, o benefício, aqui está falando que eles não podem ter o valor reduzido, embora isso na prática não funcione, porque a gente sabe que os valores concedidos, com o passar dos anos, eles, né, definham, diminuem. Existe um mecanismo judicial para a gente tentar rever esse quadro? Existem algumas teses revisionais, né? A gente vai falar nisso mais na frente um pouquinho. Outro detalhe importante, outro princípio, é a diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas, né? Área de saúde, previdência, assistência, né? Preservando o caráter contributivo da Previdência Social. Esse princípio aqui ele sofreu uma pequena modificação com a reforma, né? A emenda constitucional 103 trouxe uma alteraçãozinha que tinha uma redação um pouquinho diferente, né? Está aí no artigo 194, vocês podem tiver com ele na mão, aí, assim, né, para poder ler, né? Seletividade, olha, equidade na forma de participação. Aqui fala uniformidade, seletividade, redutibilidade, equidade, diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência, né? Preservado o caráter contributivo da Previdência Social. E o último princípio, eu não falei aqui, eu falei da diversidade da base de financiamento, acho que eu saltei um aqui, que é o eu não sei se eu pulei ele, eu acho que eu saltei. É o princípio que fala de equidade na forma de participação do custeio. Pulou esse. Pulei, né? Tá. Esse. Pois é. O que é equidade? É a medida do justo, né? Do Paulo Neder, ele tem uma obra, Introdução ao Estudo de Direito, que ele fala que a equidade é a medida do justo. Equidade na forma de participação do custeio, no financiamento, é que toda a sociedade, de forma direta e indireta, vai contribuir para o financiamento da Seguridade Social, né? Seja o trabalhador, o setor produtivo, os empresários, todos vão contribuir de forma, né, terá sua parcela de contribuição. Então, esse é o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Muito bem. Então, eu acho que eu andei saltando esse princípio aí, não sei o que eu arrumei, né? Uniformidade, equivalência, seletividade, irredutibilidade, diversidade da base de financiamento, eu pulei ele aí. E o último princípio é esse do caráter democrático e descentralizado da administração mediante a gestão quadripartite. Essa questão da gestão,
esse caráter democrático é que todas as atividades estatais e que há um interesse da sociedade envolve aí setores, né, de trabalhadores produtivo, há necessidade de um conselho, né, não para gerir, que isso a gestão é do Estado, mas para ajudar, né, a sugerir, né, uma melhor gestão do sistema. E aí é formado por representantes do governo, dos aposentados, dos trabalhadores e do setor empresarial. Por isso que é quadripartite. Agora eu chamo a atenção dos princípios específicos da Previdência Social. Eu acho que eu tenho uma observaçãozinha para fazer sobre o princípio aí da equidade ou diversidade da base de financiamento. Vou ver se eu acho aqui, só um comentáriozinho naquele texto. Esse daqui, ó. Vamos ver se tem aqui para nós. Irredutibilidade. Vamos ver se está mais para baixo. Equidade na forma de participação. Aqui está dando um tempinho. Daqui a pouquinho a gente retorna. Aqui está dizendo, ó, aqui nesse item, ó, equidade na forma de participação do custeio, né? Esse princípio da equidade que a gente mencionou. Tais princípios, equidade na forma de participação do custeio, da diversidade da base de financiamento. A palavra custeio, nós vamos encontrar esse termo com muita frequência ao longo do curso, tá? Isso é muito comum. O que quer dizer? Custeio ou financiamento são sinônimos. O custeio ou financiamento da Seguridade Social tem a ver com as bases, né? As dimensões econômicas que o legislador elegeu para financiar o sistema da Seguridade Social. Tá? E aqui tem uma palavra muito boa de dois juristas, né? da Célia Pierre Donat e do Wagner Balera. Ele está dizendo o seguinte: equidade na forma de participação do custeio na diversidade da base de financiamento. Tais princípios referem-se ao custeio da Seguridade Social, ao financiamento. O primeiro há de ser entendido em conjunto com o princípio da capacidade contributiva. Poderíamos dizer que a capacidade contributiva é aplicável às contribuições com suas especificidades, as quais estão relacionadas com o sistema da Seguridade. Nesse sentido, Balera sustenta a necessidade da observância da relação entre a contribuição e as prestações, devendo ser estabelecida contribuições segundo o risco apresentado pelo contribuinte. Se maior o risco, maior a contribuição. Quanto ao princípio da diversidade, quer dizer, né, ampliar as bases de financiamento, antes o seguro social, isso aqui é uma palavra muito interessante que ele está falando, ó. Antes o seguro social estabelecia sua base de financiamento através da folha de salários. Nós estamos ouvindo aí uma discussão muito grande na reforma tributária, porque essa parte aqui tem a ver com a parte tributária do direito previdenciário, que a gente vai analisar, é um viés, né, tributário. E o governo, o Guedes, está querendo criar um tipo de tributo, né, que permita a exoneração completa, né, da folha de salários. A folha de salário é uma base de cálculo, né, é uma hipótese de incidência da contribuição previdenciária das empresas. O empresário que contrata empregados, ele tem que recolher sobre a folha de salário. E é um peso enorme, é altíssima a contribuição. Então, a ideia é criar, né? E aqui está falando, quanto ao princípio da diversidade. Quem, né, está em atividade de risco pode contribuir com uma alíquota maior, né? Antes, o seguro social tinha estabelecido sua base praticamente sobre a folha de salário, né? Com o passar do tempo e com a própria Constituição de 88,
eles ampliaram essa base de financiamento. Não é só a folha, é o faturamento, é o lucro, né? Então, vocês estão vendo direito tributário, lembrarem disso aí no momento oportuno, né? É só uma referência para a gente não se perder aí nessa questão dos princípios. Bom, aqui eu fiz análise dos princípios da seguridade. É uma análise rápida, né? Nós vamos encontrar esses princípios no artigo 194 da Constituição, mas eles requerem, né, um comentário, exige aí uma análise. Agora, logo abaixo vai ter os princípios específicos de previdência social, né? Então, nós falamos da seguridade como um conjunto integrado de ações voltadas para a previdência, assistência e saúde. Analisamos a parte principiológica, né? Importantíssima. Vocês viram que a seguridade é um programa de Estado, né? Ela envolve 3 áreas e ela se efetiva através, né, das ações voltadas para essas 3 áreas. E cada uma está devidamente prevista e delineada na Constituição Federal. Por isso que nós, se forem estudar para um concurso, estudarem, né, por uma prova profunda aí na área jurídica, né, é preciso ter essa ideia clara da Seguridade Social. Tem muita gente que faz confusão terminológica, etc. E eu não quero que vocês façam confusão, né? Porque, tendo a compreensão clara, é fácil da gente descobrir e dar resposta adequada, né? Eu vou comentar, então, os princípios específicos da Previdência Social. Esses princípios são importantes, né? De previdência. Lembrando que das 3 áreas, a única que exige a contribuição é a parte previdenciária, tá? Daqui a pouquinho vai apagar a minha imagem aí, a gente vai esperar um pouquinho, eu entro novamente para a gente dar continuidade à aula, tá? Aí vocês entram também, tá bom? Muito bem. Enquanto isso, a gente depois pode até pegar um cafezinho e voltar, né? Rapidinho, 5 minutinhos para a gente voltar. Mas eu estava, ou 10 minutinhos, vamos ver aqui o tempo para voltar, mas acho que é rápido, 5 ou 6 minutos. Mas eu queria, então, compartilhar com vocês os princípios específicos da Previdência Social. Aqui, princípios específicos de Previdência Social. O primeiro princípio básico aqui é da filiação obrigatória, né? Olha, esse instituto filiação, o que é filiar? Estar filiado é você estar vinculado à Previdência Social. E como é que ela se dá? Como que ela ocorre? Ela ocorre pelo exercício de uma atividade profissional. Também a Previdência permite que a pessoa que não exerce nenhuma profissão vincule-se a ela de forma facultativa. É curioso isso, né? Então, se a gente pensar que a Previdência Social é um programa de seguro social, né? Ela é obrigatória, ela permite que uma pessoa que, embora não exerça nenhuma profissão, vincule-se a ela. De que jeito? Facultativamente. A pessoa vai chegar para a agência da Previdência e falar, olha, eu quero me filiar à Previdência Social. Né? Posso? A pessoa vai perguntar, pode? Você vai, como segurado facultativo, se eu exerce alguma profissão? Não exerço nada, mas eu vou tentar contribuir para que lá na frente eu possa ter uma aposentadoria. Né? É interessante isso. Né? Então, às vezes, numa família, por exemplo, você tem, né, um irmão que renunciou à vida para cuidar dos seus pais, né, que os outros foram embora e ele ficou. Né?
Ora, por que não alguém ajudá-lo a contribuir facultativamente para que ele, no futuro, tenha uma aposentadoria, né? Muitos ficaram assim, né? Antigamente, ainda tem, né? A dona de casa, por exemplo, o esposo que trabalha, se quiser, pode inscrevê-la como segurada facultativa, né? Eu me lembro bem de uma situação familiar. Meu pai faleceu há muitos anos, há mais de 27 anos, e ele era muito preocupado com isso. Ele era servidor público federal, mas ele era preocupado com a minha mãe, que não tinha profissão, né? Sempre ficou em casa cuidando dos filhos, e ele resolveu inscrevê-la como facultativa para a Previdência, né? E ela falou para ele, eu lembro muito bem, para que você vai fazer isso? Se você vier a óbito, eu vou ter sua pensão, né? Você é servidor público federal. Aí eu falei, não, mas você precisa ter o seu benefício, né? Eu vou contribuir para você como facultativa. E não é que depois de uns 2, 3 anos ela teve um câncer, né? Curou, ficou curada, mas aposentou por invalidez.